Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das obras mais impactantes e, vamos ser sinceros, assustadoras do século XX, 1984, de George Orwell. O nosso objetivo aqui é entender como um poder totalitário é construído e, mais importante ainda, como ele consegue se manter. E, para começar, vamos direto para o lema oficial do partido, que é a chave para entender tudo. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Isso aqui não são só palavras jogadas, não. São os pilares de uma sociedade onde a realidade foi virada de cabeça para baixo. Então, o livro, que foi escrito lá em 1949, nos joga dentro da superpotência chamada Oceania. É um lugar, assim, bem sombrio, que vive num estado de guerra que nunca acaba. E essa guerra constante tem um propósito: manter todo mundo com medo e sempre mobilizado. A vida na Oceania é controlada num nível que a gente nem imagina. O partido manda em tudo, sob o olhar constante do grande irmão, que nem é bem uma pessoa, sabe? É mais um símbolo do poder absoluto. E as teletelas, elas estão em todo lugar. Só que elas não só transmitem, elas vigiam de volta. Cada movimento, cada expressão, procurando o mínimo sinal de um pensamento fora da linha. Tá, mas como é que o partido consegue impor essa ordem toda? A resposta está na própria arquitetura do poder, nas instituições que são a espinha dorsal desse regime. E agora, olhem só que genial e ao mesmo tempo assustador. Os nomes dos ministérios são exatamente o oposto do que eles fazem. O Ministério da Verdade mente e reescreve a história. O da Paz cuida da guerra. E o mais sinistro, o Ministério do Amor, é onde acontecem a tortura e a repressão. É um exemplo perfeito de como a linguagem vira uma arma para disfarçar uma realidade terrível. Mas para o partido, controlar o que as pessoas fazem é pouco. O verdadeiro objetivo, o grande prêmio, é ter o controle total do pensamento. É dominar a própria percepção da realidade dentro da cabeça de cada um. A primeira arma para isso é a tal da nova fala. A ideia é aterrorizante. Se você vai eliminando as palavras que expressam ideias de rebeldia, de dúvida, como esses conceitos podem sequer existir na mente de alguém? O objetivo final é bem claro: tornar o pensamento crítico literalmente impossível. Depois vem o duplo pensamento. Lembra do lema "guerra é paz"? Então, é esse o mecanismo mental que faz as pessoas aceitarem contradições absurdas sem questionar. É a habilidade de saber uma coisa e, ao mesmo tempo, não saber, de acreditar em duas ideias opostas como se ambas fossem verdade. E para fechar esse pacote, tem o crime-ideia. Pensa só, nesse mundo, o crime mais grave não é uma ação, mas um pensamento. A simples dúvida já é considerada uma traição. E é para isso que existe a polícia do pensamento, para acabar com qualquer faísca de individualidade antes mesmo que ela vire uma ação. É no meio disso tudo que a gente conhece o nosso protagonista, o Winston Smith. E a grande ironia é que ele trabalha no Ministério da Verdade, alterando registros do passado. Mas por dentro, ele anseia secretamente pela verdade, por uma realidade que faça algum sentido. O primeiro ato de rebeldia do Winston é uma coisa que para nós parece simples: escrever num diário. Mas naquele mundo, isso é uma rebelião gigantesca. É uma tentativa desesperada e muito perigosa de preservar a própria memória, de lutar sozinho contra um sistema feito para apagar quem ele é. E a rebelião dele cresce. Ele começa um caso de amor com a Julia, o que por si só já é um ato político, porque o partido quer destruir todos os laços de afeto que não sejam com o grande irmão. Juntos, eles sonham em encontrar a fraternidade, uma suposta organização de resistência que talvez nem exista. Mas naquele mundo, a esperança é só uma ilusão. Winston e a Julia são traídos, e o pior, por O'Brien, a pessoa que eles achavam que era uma aliada. A captura é inevitável, e o destino deles é o lugar mais temido de todos, o Ministério do Amor. E lá dentro, o Winston passa por um processo metódico. O objetivo não é só punir, é desconstruir a mente dele, peça por peça, e depois reconstruir do jeito que o partido quer. É uma jornada sistemática de dor, confusão e uma reeducação totalmente forçada. O clímax de todo esse processo acontece no famoso quarto 101. Fica a pergunta: o que exatamente existe lá dentro? O quarto 101 é personalizado. Ele contém o maior medo de cada pessoa. Aquela única coisa que a pessoa teme acima de tudo. Para o Winston, eram ratos. E quando ele é confrontado com seu terror supremo, seu espírito finalmente quebra. Em desespero, ele trai a única pessoa que amou.
gritando para que apliquem a tortura nela, na Julia. E aí está o resultado. A história do Winston termina com essa frase devastadora. O partido não apenas o derrotou, ele o converteu. A vitória do Estado sobre o indivíduo é total. No fim, ele não obedece por medo, ele obedece porque ele genuinamente ama o grande irmão. Então, por que essa história sombria, escrita há mais de 70 anos, ainda é tão relevante? A resposta é que 1984 é muito mais que uma ficção. É um alerta atemporal sobre os perigos do poder, a fragilidade da verdade e a natureza do controle. Os temas centrais do livro conversam diretamente com o nosso mundo. A grande sacada é que o poder mais eficaz não é o que simplesmente proíbe, mas aquele que tem a capacidade de moldar a realidade, de definir o que é verdadeiro, a ponto de eliminar a própria possibilidade de se discordar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. No mundo de desinformação, de fake news e de tantas narrativas em conflito, o alerta de Orwell nos força a refletir sobre uma questão essencial. Hoje em dia, quem é que controla a verdade?